Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma Quinta Técnica, um pouco atrasados porque mudamos o nosso estúdio hoje e tomamos um baile aqui para fazer as nossas regulagens. Eu hoje falo de vocês aqui da região de São Carlos, do Broa. E vamos, como sempre, começar analisando Bovespa e BMF. Muito bem. Regular aqui só o tamanho do nosso zoom. Sim. Pronto. Então vamos lá. Começando com Bovespa. Situação de Bovespa. Nosso evento técnico mais importante, eu volto a falar, a gente tem batido bastante nessa tecla aqui, mas sempre é bom lembrar que o nosso evento mais importante é essa reta de suporte que foi rompida e deixou essa reta e esse Fibonacci que eu estendi vem do começo da era, que eu chamo de era do presidente Lula, né, que começou aqui em 2002 e foi até o topo anterior ao subprime aqui em 2008. Quando a gente passa a Fibonacci, a gente vê que o fundo do subprime veio no primeiro número Fibonacci, correção de 0,382. E nós entendemos que esse primeiro movimento foi onda A, esse processo todo foi onda B, e nós estamos entrando agora na onda C. Onda C, minha gente, vem abaixo da onda A. Isso a gente vê com uma clareza muito grande quando a gente pega o gráfico e explora o gráfico do Ibovespa. Eu vou botar ele semanal aqui. Traçar o canal de alta desse gráfico. E então, só para mostrar que nós tivemos na verdade nós tivemos 3 precedentes aqui desse ciclo do presidente Lula, né? Nós tivemos um em 1971. Então aqui a gente vê claramente, ó, onda A, onda B e onda C vindo abaixo da onda A. Depois, no ciclo que teve como topo o plano cruzado, nós também tivemos onda A, onda impulsiva, depois onda A, onda B, onda C, com onda C vindo abaixo da onda A. E também no ciclo que começou em 91, teve como topo 97, que foi a crise da Ásia. Então nós vemos também a onda impulsiva, depois onda A, onda B e onda C. E essa é a situação desse ciclo atual, do que nós entendemos ser um ciclo, né, atual, que entendemos começa com a eleição do presidente Lula, temos a onda impulsiva, subprime é a onda A, né, vamos dar um zoom aqui para a gente ver isso com um pouco mais de detalhe. Tá, então o subprime seria, isso aqui é a onda impulsiva, e aqui fica muito claro que essa onda impulsiva também foi composta de 5 ondas, né? 1, 2, 3, 4, 5, depois onda A, onda B, e agora nós estaríamos na onda C, a julgar pelos
3 últimos precedentes, e também a julgar pelos preceitos da teoria das ondas de Elliott, então nós iríamos ver esses preços abaixo da onda A, que é abaixo do fundo do subprime. Por isso que a gente está assim com essa linha de raciocínio, e a gente tem isso muito, muito claro para nós, de que nós tivemos aqui uma grande acumulação, e agora eu estou de novo com o Bovespa não indexado, Bovespa nominal. Então nós teríamos tido aqui essa grande acumulação, que nós entendemos foi um certo represamento que aconteceu com o mercado, né, provavelmente por ação de chapa branca, ou melhor, ou sendo mais claro, ação do governo, e principalmente a ação do governo dos Estados Unidos, porque esse processo todo de baixa aqui está se dando com uma alta na Bolsa Americana, né? E, enfim, agora, o que fica claro, em segundo lugar, em termos de evento técnico, e isso é algo que eu me apego muito, porque análise técnica, eu mesmo no meu livro coloquei que ela é a regra das múltiplas técnicas, porque quando a gente olha um gráfico, nós temos diversas indicações que a gente pode ver, pode tentar interpretar. E é preciso, e muito importante, separar o joio do trigo. Então, por exemplo, as indicações de curtíssimo prazo são uma coisa, as indicações de médio prazo são outra. Por exemplo, rompeu-se uma reta. É preciso a gente saber que reta era aquela. Não é? Rompeu-se um nível de suporte. É preciso se saber que nível de suporte era aquele. Porque existem rompimentos de retas e rompimentos de retas, porque existem retas e retas, né? Então, o que eu acho que eu colaboro aqui com vocês que nos veem, nos assistem, é que eu coloco a minha experiência. Eu hoje estava falando com um de vocês, por coincidência, hoje eu estive no Ceasa de Campinas, imaginem vocês, e cruzei com um telespectador lá que amavelmente conversou comigo, depois nós até almoçamos juntos. Fábio, saudações aí se você está nos assistindo. Mas eu dizia a ele que tenho 34 anos, aliás, 36 anos de experiência com análise técnica. Comecei a fazer análise técnica 36 anos atrás. Então, eu aqui ponho essa minha experiência e acho que um dos pontos mais importantes é que eu com essa experiência, consigo mostrar o que é importante neste gráfico que a gente está vendo, né? No momento, por exemplo, que é o índice Bovespa. Então, primeiro, o rompimento dessa reta é muito importante. Isso aqui é algo mega, macro, né? E ele se sobrepõe sobre todos os outros, no sentido de uma análise de longo prazo. Quer dizer, ou melhor dizendo, quando a gente, então, está fazendo uma análise de longo prazo, no sentido de que nós estamos entrando numa tendência de baixa, né? Tendência de baixa que nós, como analistas técnicos, depois que, então, reverte-se uma tendência de alta e inicia-se, como agora iniciou de fato uma tendência de baixa. E por que iniciou de fato uma tendência de baixa de longo prazo? Ora, porque nós já temos 2 topos aqui, na verdade temos 3 topos inferiores consecutivamente mais baixos, e tivemos esse fundo na tendência de baixa, que foi o fundo da queda do rebaixamento dos Estados Unidos, né? E agora temos um outro fundo inferior a esse outro fundo. E aqui nós estamos vendo baixas de grandes proporções, né? Isso aqui é uma tendência de baixa de médio e longo prazo, né? Porque ela já tem praticamente 1 ano, mas nós vamos chamar a tendência de baixa de médio prazo. Então, o Charles Dow definiu a tendência de baixa como sendo uma sucessão de topos e fundos consecutivamente mais baixos, né? Então aqui nós tínhamos os topos mais baixos, mas ainda não tínhamos fundos mais baixos, consecutivamente mais baixos. Até já tínhamos, né? Porque é que como o topo foi aqui,
a gente não poderia necessariamente considerar esse topo, porque esse topo, a rigor, seria da tendência de alta, né? Perdão, esse fundo, né? Mas agora é pá de cal, o mercado está numa tendência de baixa de longo prazo. Alguém vai dizer, bom, mas ele já fez uma A, B e C. Não, ele não fez uma A, B e C, porque aí sim que entra a importância de nós vermos um gráfico de longo prazo. Porque aqui a gente vê que nós tivemos essa onda impulsiva, a onda A foi aqui, a onda B foi aqui, e agora nós estamos começando a onda C. Então, isso não é uma ABC, mas sim uma 1, 2, 3, daqui a pouco nós vamos ter a 4 e depois nós vamos ter a 5. Tá? Então, isso é muito importante, o rompimento dessa reta é muito importante. Outra coisa que também é muito importante é o fato dos preços terem voltado e tocado nessa antiga reta suporte. Fizeram um pullback, deixaram um topo inferior ao último topo, isso também é muito importante. Tá? E agora o que é importante é este fundo ter sido rompido, este fundo ter sido rompido e este fundo principal aqui ter sido rompido. Muito bem, o que os preços fizeram depois de romperem este nível, que é muito importante, porque ele não dá para a gente chamar de fundo histórico, né, como alguns colegas gostam de chamar, mais o lado de cima, né, de topo histórico, né. Mas ele é muito importante, eu vou até mostrar para vocês por quê, porque quando a gente olha para a esquerda e vai lá do outro lado da montanha, a gente vê que esse fundo tem ramificações. Ué, o que eu fiz aqui? Eu peguei a reta errada aqui. Então a gente vê que esse fundo tem ramificações aqui do lado esquerdo da montanha, né? Então temos uma acumulação aqui em 2009 que aconteceu exatamente nesse nível, tecnicamente nesse nível, né? Muito próximo desse nível. Tá? Isso a gente diz que é tecnicamente no mesmo nível. Então vejam, isso aqui, o que o mercado fez no final de junho é muito importante, é de um significado muito importante, porque, vejam, ele penetrou um nível em que os preços não vinham abaixo desde de meados de 2009, desde começo de 2009, mais especificamente aqui, desde maio de 2009. Foi só em maio de 2009 que os preços vieram acima deste nível. E durante, de maio de 2009 até junho de 2013, portanto são 9, 10, 11, 12, 13, são 4 anos. O mercado esteve acima desse nível por 4 anos, minha gente. Uma vez ele bateu nesse nível e subiu 48%, quase 50%, não, subiu 50%. Outra vez ele bateu nesse nível e subiu 44%. E agora ele bate nesse nível e rompe esse nível. Então, nós temos aqui um mega evento técnico, que é o rompimento desse nível. Bem, os preços romperam aqui os 48 mil, voltaram para 48 mil, voltaram a cair, e agora, nesse começo de mês, né, a partir do dia 4 de julho, eles começaram a subir e voltaram para 48 mil pontos. Será que isso é reversão? Olha, nós estamos muito longe de estarmos vendo ou termos elementos para dizer que esse processo de baixa foi revertido. Não, porque o mercado tem todo o direito de, após romper um nível, se acumular por baixo desse nível. Isso é uma coisa corriqueira que costuma acontecer, tá? Vamos ver isso aqui na perspectiva, mais de longe. Isso costuma acontecer. Eu até tenho um termo para isso, eu digo que o mercado, ele embandera. A gente até comenta lá, Fernando, meu sócio e eu, a gente fala muito sobre análise técnica, né? Então, isso aqui a gente diz que o mercado está embandeirando. Isso aqui agora virou um nível de resistência, né? Ou seja, está se acumulando, isso é uma coisa muito comum de acontecer. E, portanto, até segunda ordem, o mercado está sofrendo uma acumulação de continuação. Ele está com todas as características de estar fazendo, até porque, vejam,
ele bate nos 48 hoje e encontra a resistência dos 48, né? Então, nós entendemos que o que está acontecendo aqui é uma formação é uma acumulação de continuação que vai ser no futuro provavelmente chamada de retângulo, né? Será se esse nível de suporte aqui a 44, 45 for rompido, e aí o mercado tem um primeiro objetivo que seria a amplitude desse retângulo, tá? Traria os preços aí próximo ou a 42, e posteriormente o objetivo seria a projeção dessa perna de baixa. Essa perna de baixa que seria projetada então para baixo a partir do topo do retângulo. E projetando para baixo a partir do topo do retângulo, nós viríamos abaixo de 40 mil, viríamos para 38 mil pontos. Em termos de subprime, nós viríamos aqui, ó, no meio dessa acumulação. Ainda estamos longe do fundo do subprime, que está a 30 mil pontos, né? Mas isso é o que eu estou aí, é o que a gente está visualizando para o curto, médio prazo. E, portanto, estamos baixistas no curto, médio e longo prazo no Bovespa. Vamos ver o que o índice futuro fala para a gente? Olha, está aqui o índice futuro diário. Bem, aqui nós temos uma situação diferente. No índice futuro diário, e eu nunca é demais dizer que este é o gráfico do índice futuro da Enfoque. A Enfoque tem esse gráfico, e se você tem outro fornecedor de cotações ou fornecedor de software de análise técnica, você não vai ter esse gráfico, você vai ter um gráfico diferente. E provavelmente você vai ter um gráfico em que este fundo está mais para baixo, esse fundo está mais para baixo. Provavelmente nós estamos chegando nesse fundo de agosto de 2011 agora, se você tem um outro software, tá? O nosso está aqui porque a cada mês nós fazemos o ajuste. Quando vence um mês, a gente ajusta o fechamento do mercado para o fechamento do mês futuro. Como o mês futuro está para cima e como geralmente está para cima do mês presente, está um pouquinho acima, então para não ter esse gapzinho de troca de mês, a gente faz esse ajuste e para isso a gente, na verdade, aplica um fator no gráfico todo. E sobe esse gráfico um pouquinho, tá? E sobe um pouquinho. Muito bem. Então, como nós estamos fazendo isso desde 2008, né, esse fundo vai subindo e acabou ficando nesse nível que nós estamos hoje. Uma coisa que nos deixa bastante tranquilos, no sentido de que nós estamos fazendo a coisa certa, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, mas é muito bom ver, por exemplo, que ao fazer isso, nós fizemos, sem querer, logicamente, mas nós constatamos que o fundo de agosto de 2011 é o mesmo nível que o fundo de outubro de 2011, que é o mesmo nível do fundo de julho de 2012, que é praticamente o mesmo nível aqui do fundo de abril de 2013. E o mercado nos mostra um lindo triângulo descendente aqui, com fundos no mesmo nível e topos consecutivamente mais baixos, né? Que foi algo que quem nos acompanha sabe que nós também nos apegamos para projetar então esse processo para baixo, para fazer nossas análises que têm sido baixistas, né? Muito bem. Então, o que está acontecendo no índice futuro é que nós estamos hoje testando o que o índice futuro mostra como tendo sido o nível do fundo do subprime. Agora, o índice futuro que nós temos desde 1994, deixa eu ver se é isso mesmo, não, a gente tem desde mais cedo, acho que vou botar 86 aqui. Nós temos, na verdade, desde 1990, né? A gente vê que ele, como é uma commodity, ele oscila como se fosse um indicador, né? E nos outros, a gente vê que nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5 precedentes aqui, em que os preços vieram aqui para essa faixa que é entre 25 mil
e 30 mil pontos, né? Hoje nós ainda estaríamos bem, muito aquém dessa faixa. Mas enfim, de qualquer maneira, o índice futuro, quando a gente analisa bem, uma coisa que eu quero expressar a vocês, que na minha interpretação, depois que a gente tem uma grande acumulação como essa, inicia-se um processo de baixa. Tá? Se esse processo pode ter se iniciado aqui, no rompimento desta acumulação. E se isso aconteceu, minha gente, se isso aconteceu, deixa eu limpar um pouco a área aqui. Então, o que eu quero dizer é que depois de uma grande acumulação, nós temos uma onda impulsiva. E uma onda impulsiva é composta de 3 ondas para baixo, 5 ondas, né? Ondas que seriam 1, 2, 3, 4, 5. Talvez essa tenha sido a primeira onda, então nós teríamos já tido a onda 1, a onda 2, a onda 3, estaríamos vendo a onda 4 agora e iríamos para a onda 5, cujo objetivo é aqui esses 36 mil pontos, tá? E o que é esses 36 mil pontos? É simplesmente a projeção dessa última perna de baixa. É um processo bastante banal. A gente pega a última avançada que os os ursos deram em território dos touros, né? E projeta para baixo. Isso é bastante simples, mas é muito eficaz e empiricamente a gente sabe que isso tem uma eficácia muito grande. Por quê? Ora, porque quando os ursos avançam em território inimigo, eles têm mais ou menos o mesmo gás. É mais ou menos como a Alemanha invadindo a Europa na Segunda Guerra. Quando eles avançavam lá os seus 30 quilômetros ou 20 quilômetros, e aí tem que botar gasolina nos tanques, tem que realizar lucro, tem que pensar bem para ver se é isso mesmo, vai cair mais. E é assim que se movem as tendências, né? Mas enfim, de qualquer maneira, o que dá para a gente concluir é que aqui no índice, esse nível de 48 mil pontos foi testado de novo, e isso aqui também está com toda a característica de ser um processo de acumulação, de continuação, a formação de continuação, e ainda mais quando a gente percebe que os preços estão indecisos aqui no teste dessa resistência aí que encontrada entre 47.600 e 48, né? Então, confirma aí a nossa análise de que estamos baixistas no curto, médio e longo prazo. Bem, agora vamos ver o que o nosso amigo S&P, que é o cara que manda no mundo, está nos dizendo. Eu mostro aqui a vocês inicialmente o S&P nominal. O S&P nominal. Deixa eu chamar aqui o meu colega, o Rodrigo. Chamar aqui o Rodrigo. Oi, Rodrigo. Tá me ouvindo? Tá tudo em ordem? Tudo em ordem. Ok, beleza. Bom, depois quando tiver as perguntas, você me chama no Skype, tá? No Skype. Então, o Rodrigo está em São Paulo, eu estou aqui no Broa. E a gente está se falando por Skype, depois ele vai me passar as perguntas escrevendo no Skype. Bem, então temos aqui o S&P. S&P nominal. O que a gente vê no S&P? Isso aqui é o topo de 2000, isso aqui é o topo de 2008. A gente nota que eles estão exatamente no mesmo nível, né? Que criou o pai ou a mãe de todas as resistências. E aí a gente vê que no mês de maio os preços romperam finalmente esse nível, depois tiveram um pullback e daí depois desse pullback fizeram o que alguns já devem estar chamando de pivô de alta, e deve ter muita gente altista no mercado do S&P. E nós estamos num dia ou numa época crítica, porque vejam, o topo na verdade foi neste nível aqui e os preços, vejam, chegaram hoje um pouquinho acima desse nível e sentiram de certa forma a resistência, né? Por que eu digo que sentiram a resistência? Porque o S&P
e agora eu estou com o mini S&P, aquele era o grande, esse aqui é o mini S&P, que funciona 24 horas, né? Já fechou e eu acho que já abriu de novo. Essa é a última alta dele a partir de junho, tá? Foi uma alta bastante pronunciada de aproximadamente 8,7% de fundo a topo. Vejam, esse aqui é o fundo de maio, né? Maio quando o mercado rompeu. Perdão, esse aqui é o topo, né? Esse aqui é o topo, esse aqui é o topo atual e eu vou traçar uma reta aqui. Eu estou no intraday do mini S&P, tá? E a gente vê que quando o S&P subiu, então vejam, esse aqui é o topo depois dele ter rompido aquela resistência importantíssima lá. Ele fez esse topo, depois voltou aqui para 1550, que é exatamente onde estava aquela resistência, e daí ele voltou a subir de novo, e isso aqui seria o pivô de alta se ele conseguir romper isso aqui, né? Mas vejam o que ele fez hoje, ó, ele rompeu, tá? Esse nível onde nós temos dois topos agora, né? E não desenvolveu. Eu estou achando estranho, porque romper um nível desse com um pivô, depois de ter feito um pivô, romper um nível desse é para ele ir embora, né? Mas não, ele está voltando. Então eu estou desconfiado desse processo e até porque eu tenho muitas razões para estar desconfiado. Uma delas é essa aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês o Dow Jones. O Dow Jones. Não, esse aqui não é o gráfico que eu quero ver. Não. Eu quero ver o Dow Jones indexado pelo ECPI, pelo CPI, e aqui é desde 1913. Agora sim, esse aqui é o gráfico. Então, esse gráfico é o que eu uso, eu gosto muito desse gráfico, é um gráfico de 100 anos, né? Para quem já fez, quem não sabe, eu montei uma revista de gráficos de preço em 1983, fui um dos 4 sócios, junto com meus queridos amigos Lúcio, Luiz Otávio e Carlos. Nós então montamos a Enfoque em 1983 e a gente fazia gráficos de preço. Naquela época não tinha computador ainda. O primeiro computador foi um PC que provavelmente é muitas vezes inferior que o iPhone que eu carrego no bolso hoje, né? Mas nós pagamos $7.500 o nosso primeiro PC. Então a gente naquela época fazia gráfico com caneta nanquim, em papel vegetal. Então hoje quando eu dou um clique e faço um gráfico de 100 anos, eu ainda, acreditem, eu me emociono, eu dou um valor para isso que vocês não fazem ideia. Muito bem. Está aqui o gráfico do Dow Jones, que não é o que o americano vê, porque o americano não tem essa cultura de inflação que nós temos, não indexa os seus gráficos como eu faço, porque eu vivi essa inflação, etc, etc. Muito bem. Então, olhando esse gráfico, a gente vê aqui 3 ciclos, né? O de 29, que veio abaixo do fundo, o que foi aqui de 1932 até 1966, depois teve essa correção aqui. E nós vemos aqui esse último ciclo que começou aqui em 1982 e depois teve essa última perna com as ponto .com, né? Isso aqui é o topo das ponto .com, isso aqui é o topo do subprime. E a gente vê que esta correção do subprime trouxe os preços milimetricamente até o primeiro número Fibonacci. Bem, os dois precedentes que a gente tem, nos dois precedentes, bom, num o mercado veio abaixo de onde tinha iniciado. E no outro, ele veio no segundo número Fibonacci, ele veio praticamente a ponto 618 de correção, tá? Então, nós estamos achando que é grande a chance do Dow Jones vir de novo nessa reta e provavelmente, pelo menos aqui no 50% de retração dessa alta aqui. Bem, agora, o que interessa para nós agora é que os preços estão nesta reta aqui, que eu vou até destacar mais, tá? Tirar esse Fibonacci aqui que eu já mostrei e vou destacar essa reta, torná-la mais espessa.
que passa pelos topos de 2000, 2008 e pelo topo de fim de maio. E vejam o que está acontecendo. Os preços bateram nessa reta, caíram, voltaram e subiram e estão aqui agora. Tá? Agora, se eu, por exemplo, transformar isso num gráfico semanal, vamos ver o que acontece. Ó. Semanal acaba amanhã, né? Quer dizer, fecha amanhã. Vejam como é frágil esse processo, né? Nós tivemos aqui 3 semanas ou 2 semanas de alta e essa semana pífia. E principalmente se amanhã cair um pouquinho, a gente vai ter, na verdade, um doji aqui, uma indefinição nesse nível importantíssimo de resistência. E aqui a gente vê que, na verdade, isso ainda não foi rompido, né? Porque o corpo real está abaixo do máximo atingido lá em meados de maio. Então esse processo está sendo testado ainda, tá? Eu quero crer que isso não vai romper, mas se romper nós vamos ter altas aí mais poderosas, né? Mas eu estou com uma séria desconfiança de que isso não vai acontecer. Nós vamos ter que esperar isso acontecer para saber se nós vamos ter Estados Unidos em tendência de alta ou continuando essa tendência de alta ou iniciando uma tendência de baixa, né? Meu palpite vocês já sabem qual é, mas nós vamos ter que esperar essa semana. Então a gente está indefinido no Dow Jones, no mercado americano, tá? Embora a gente tenha ainda a nossa análise de de médio e longo prazo, de baixa, a gente está indefinido aí no curto prazo lá nos Estados Unidos. Muito bem. Então é isso aí. Vamos começar com as perguntas agora. E primeiro eu já vou analisar. Rodrigo, está escutando, né? Tá ruim a ligação, você me liga de novo, por favor, que eu estou desligando aqui. Deixa eu ver aqui. Muito bem, vamos falar de Vale e... Vamos falar de Vale e de... Vale perto, só um minutinho. Vou botar o meu chat aqui para funcionar. Ok. Agora já estamos funcionando aqui com o chat. Então vamos lá. Só mais um minutinho. Estou apanhando um pouco desse cara aqui. Ações. Agora sim. Vamos começar com o Vale. Está aqui o gráfico de Vale. Então, se a gente traça um Fibonacci aqui, dessa reta rompida, não custa lembrar que o primeiro número vem abaixo de 10. E por isso a gente está baixista no curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque essa reta foi rompida e isso subprime aqui foi onda A. Isso aqui tudo é onda B, nós estamos iniciando a onda C, na qual eu acho que nós já tivemos um processo em que nós podemos chamar de onda 1, onda 2, onda 3, onda 1, tudo isso aqui é onda 2, onda 3, e estamos na onda 3 ainda, porque eu acho que essa onda 3
é 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Nós estamos agora fazendo uma correção que eu acho que pode muito bem ser a onda 4. Uma onda igual a essa aqui, né? Para depois nós termos mais uma perna parecida com essa aqui. Então nós teríamos tido uma perna, duas pernas e daqui a pouco vamos ter a terceira perna. Com os preços caindo aí para próximo desse 23, onde a gente tem esse suporte importante aqui desse fundo de 2009. Vamos também denotar que é muito importante que este nível foi rompido. Perdão. Fiz caca aqui. Esse nível aqui foi rompido. E vejam a importância desse nível, né? A gente tem aí, quer dizer, fora essa pegadinha aqui, desse rompimento falso, que daí funcionou muito bem, né? Foi o que o americano chama de bear trap. Bear trap é quando um nível importante de suporte é rompido e em seguida desrompido. Então isso quando acontece é bastante altista, enfim. Mas de qualquer maneira, vejam, desde 2009, especificamente desde outubro de 2009, que os preços não vinham abaixo desse nível. Não é pouco, né? 1, 2, 3 anos e meio, e aí agora os preços estão abaixo desse nível. Minha gente, quando isso acontece, projetarmos a amplitude dessa grande acumulação aqui é bastante natural. Só um minutinho. Ivo, pode fazer, mas... Tá, ok. Então vamos lá. O que nós podemos fazer? Nós podemos projetar a amplitude dessa acumulação. Que aqui é muito fácil, né? Mas é exato isso, professor Fausto? Não, não é exato, mas a gente faz o seguinte, projeta e daí, vejam, projetando, na verdade, a gente vai estar no meio desses dois fundos aqui. Um está a 23 e o outro está a 21, 20, 21. Tá. Então, é simples, é para lá que está indo o Vale do Rio Doce. Agora... E está indo nesse processo de baixa aqui, que está qualificado aqui no nosso gráfico com esse canal de baixa, né? Bem, mas e curto prazo? O que nós temos no curto prazo? No curto prazo nós temos um processo de alta moderada, acanhada. Nós tivemos sim um gap aqui no dia 12, no dia 11 de julho, e depois nós temos corpos reais pequenos, e ontem, quarta-feira, e hoje nós temos 2 candles de indefinição. Candles de indefinição mostram que o touro está indefinido, em nível de suporte, de resistência aqui, né? Então, os preços podem muito bem ir até essa pretensa reta de resistência, pretensa porque nós só temos 2 pontos nessa reta, né? Mas eu acho que a gente acompanhar isso aqui no intraday, onde eu até vou colocar aqui, me permitir ir para o intraday, onde eu quero mostrar, a gente tem aqui uma retinha de suporte, tá? Que quando rompida vai estar mostrando o final dessa que nós entendemos ser uma reação da tendência de baixa principal, que deve continuar logo mais. Ficar de olho nisso aqui. Quem gosta de usar indicadores, sabendo que nós estamos numa tendência de baixa de médio prazo, médio e longo prazo, você pode usar os seus indicadores na hora que eles derem indicações de baixa. Na tendência de baixa, se você está usando, por exemplo, o IFR, ou um MACD, por exemplo, você deve usar as indicações de baixa e não deve usar as indicações de alta. Então, se você tem aí os seus indicadores, sejam lá médias móveis, IFR, tem diversos, né? Nós aqui na Constop já tive a oportunidade de falar, não usamos nenhum deles.
Mas se você os usa, então é muito válido você ficar de olho na indicação de baixa que esse indicador vier a dar agora, tá? Porque essa indicação de baixa poderá ser uma indicação um pouquinho à frente da indicação dada no gráfico de preço, principalmente se você estiver vendo o IFR, por exemplo, né? Então é isso, estamos indefinidos para ligeiramente altistas no curto prazo, no curtíssimo prazo, mas continuamos baixistas no médio e longo prazo para Vale, com objetivos nesses níveis que eu falei para vocês aí, inicialmente a 23 e posteriormente a 21, a 2021. Petrobras, por outro lado, bem, Petrobras, nós temos essa pretensa reta aqui, que só tem 2 pontos, mas também temos essa reta toda aqui, né? A gente tira um pouco aqui o fundo, aliás, essa queda de 98, 99, e, puxa, a gente vê que a alta foi muito grande e os preços estão aqui ainda próximos da parte de cima, do topo principal, né? Ainda que a gente faça apenas o estudo do ciclo do presidente Lula, que começou aqui em 2002, a gente vê também que a queda do subprime trouxe os preços para o primeiro nível Fibonacci, né? E, minha gente, alta de 1.600% não costuma parar no primeiro nível Fibonacci. Essas altas assim astronômicas que alguns ativos têm, costumam ser pagas na mesma moeda, na hora que o mercado vira. Ele sobe na euforia, cai na paura, que é muito mais poderosa que a euforia, né? Então, isso costuma trazer os preços bem abaixo do primeiro número Fibonacci. Traz para pelo menos 50% de reversão e muitas vezes traz para o segundo nível, ou seja, a gente tem correção de 0,618. Tá? Isso é uma coisa que a gente sabe empiricamente e para mim é muito lógico, porque a quantidade de vezes que eu já vi ativos subirem, depois caírem, nesses 36 anos que eu falei para vocês que eu milito na análise técnica, é muito, muito grande. Muitas vezes eu vi isso acontecer. E eu tenho uma sensação assim muito clara de que, por exemplo, aqui em 99 os preços estavam subvalorizados, os preços de Petrobras. Começam a subir e não sobem para o seu valor real. A euforia que toma conta dos mercados quando esses preços começam a subir faz com que a locomotiva dessa tendência de alta passe de passagem pelo valor real. E aí rumo a níveis super, e muitas vezes hipervalorizados, né? E isso passa a requerer uma correção para os seus valores reais de novo, né? Agora, quem disse que os preços quando caem, saem de um nível de supervalorização e param no seu valor real? Não é isso que acontece também, porque a paura, como eu disse, é muito mais poderosa do que a euforia e ela faz com que os preços acabem passando de passagem de novo pelo seu valor real, rumo a níveis subvalorizados de novo, e aí o mercado vai se equilibrando. Bem, essa figura de Petrobras é muito clara e esta acumulação ter sido rompida tem que ser considerada como escala 8, na escala Richter, por exemplo. Se isso aqui fosse um terremoto, esse rompimento aqui é importantíssimo. Agora, Fausto, os preços romperam e estão voltando. Sim, estão voltando como eles fazem muitas vezes. Isso é muito comum acontecer. O nível de resistência de Petrobras não está claro, porque a gente tem esse fundo aqui, que também, assim como o Vale, foi um falso rompimento, né? Foi um bear trap, que resultou nessa grande alta. Grande, né? Os preços depois desse bear trap subiram 30%, né? Tá? Mas depois o mercado mostrou que isso aqui foi uma grande acumulação de continuação do movimento que a precedeu. Eu acho que se os preços chegarem aqui,
nós com certeza vamos poder chamar essa acumulação de triângulo descendente. Por quê? Porque então ele, se chegar aqui, aqui quanto é? Aqui é entre 12 e 13, então o mercado terá atingido a projeção do triângulo, né? A projeção do triângulo é a altura do triângulo projetada para baixo a partir do vértice do triângulo. E isso então projeta, olha, coincidentemente projeta para 50% de retração, tá? Que é 10,50, 11. É para lá que eu acho que os preços de Petrobras estão indo. No momento, assim como vários outros ativos, assim como como Bovespa, que nós vimos, eu acho que nós estamos no processo que vai provar ser uma formação de continuação. Talvez a gente veja sair daqui um triângulo descendente, ou talvez a gente veja sair daqui um retângulo, não importa, mas eu acho que isso é algo que vai dar continuidade ao movimento que o precedeu, que é um movimento de baixa. E aí a gente também tem uma outra maneira de fazer essa projeção, que é simplesmente projetar essa última perna aqui, né? A gente pega essa perna e projeta para baixo a partir de onde ela começar aqui, e aí vai dar 11,50. E assim a gente vai fazendo várias projeções. Mas essa é a nossa ideia. Portanto, se nós tivermos agora, a partir de amanhã, algo dramático por aqui, como por exemplo a abertura lá em cima, fechamento na mínima do dia, ou grande oscilação, fechamento na mínima do dia, eu acho que isso pode ser sim, porque aqui, se nós estamos vendo um retângulo se formar, retângulo geralmente tem dois topos, né? Depois faz dois fundos aqui, poderia fazer dois fundos aqui, e daí vem para baixo. Então, eu acho que isso poderia ser uma indicação boa para se vender Petrobras, tá? Por outro lado, se esse topinho aqui, que está no nível de 16,44, 16,50, se os 16,50 forem rompidos, se a gente tiver um bom fechamento acima desse nível, nada impede que Petrobras vá buscar essa grande reta, essa importantíssima reta de resistência, né? Importantíssima porque já tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos ao longo de nada mais do que 1, 2, 3, 4, 5 anos. Então é uma reta de 5 anos que está aqui válida, e de repente aí, se esse nível que eu falei for rompido, que é esse topo aqui do final de junho e o fundo também de abril, aí os preços podem, aí eles adentram esse triângulo e nós vamos ter de certa forma um bear trap, tá certo? E isso é altista, pode jogar os preços de novo para essa reta de resistência. Eu, como disse, não acredito que isso vai acontecer, muito pelo contrário, eu acho que os preços estão começando a arrefecer já, e a partir de amanhã ou do começo da semana que vem eu já estou vendo Petrobras cair de novo e vou ficar de olho porque nós estamos muito baixistas no médio e longo prazo de Petrobras e se possível nós vamos indicar a venda para o fundo. Muito bem. Então vamos lá, Rodrigo, primeira pergunta. Gojeb pergunta BVMF3. Ok, BVMF3. Vamos lá. BVMF3. Vejam que interessante, né? O que salta aos meus olhos aqui? Bem, reta suporte, mercado testando a reta suporte. Por que testando? Porque tem algo que aconteceu nesse gráfico aqui que para mim é de uma importância máxima, simplesmente máxima, que é este bull trap que aconteceu aqui. Vamos analisar esse nível de resistência. Um topo aqui em 2008, outro topo em 2010 e mais outros dois topos aqui, um em 2012, outro em 2013, tá? Níveis muito importantes, porque, por exemplo, esse topo de 2010, quando os preços bateram nele, eles caíram 50%, não é pouco, né? Esse pequeno topinho aqui em 2008, quando os preços bateram nele, caíram 76%.
e por aí vai. Então, o topo muito importante, nível de resistência muito importante. Foi testado, bem testado e rompido e os preços não foram. Nível de resistência importantíssimo, abaixo dele tem um mundo de ordens de venda. Acima dele tem um mundo de ordens de compra. Se o mercado tem força para romper esse nível, ele aniquilou todas as ordens de venda que estavam abaixo desse nível e tocou os stops, tinha que sair cantando pneu, acelerando, e não foi isso que aconteceu. Então, quando os touros estavam com a faca e o queijo na mão, eles não desenvolveram. Por quê? Porque, na minha interpretação, tem alguma coisa errada. Aí tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada. E o que está errado é que provavelmente o preço está caro, né? Se daqui a uns tempos nós vimos esses preços em R$6 ou até no fundo do subprime aí a 3,50, nós vamos poder afirmar, olha, esses caras estavam loucos, né? Porque imagina comprar 14, depois eles caíram aqui para o fundo do subprime, tá? Mas por enquanto os preços testaram a reta suporte e, bem, isso é uma indicação muito poderosa. Eu coloco como a mais importante indicação técnica de todas e por ter acontecido aqui, eu quero crer que nós estamos no caminho de, furarmos essa reta suporte. E se isso acontecer, aí é simples, né? A gente traça a Fibonacci e vê que Fibonacci, primeiro número Fibonacci está aqui a R$8 Segundo é esse fundo aqui de agosto de 2011 e terceiro está aqui um pouco abaixo de 5,80 aproximadamente. Inicialmente os preços cairiam aí para próximo dos 8, entre 8,50 e 8, né? Olhando um pouco de longe também, essa acumulação aqui, a gente pode pode imaginar estar vendo uma bandeira de baixa, né? Então, se é bandeira de baixa, se é isso que a gente está imaginando, a gente pode descer para o intraday e aí, olha essa... Aí a gente faz assim, ó, a gente aqui na Constop, né? Aí, para acompanhar a BMF, a gente fica de olho nessa reta aqui, nessa reta de suporte aqui. E quando essa reta for rompida, aí a gente fala, então aquela bandeira que isso tudo aqui representa lá no diário, está rompendo para baixo. Então você pode, nessa hora, usar o intraday de 15 minutos para fazer a sintonia fina da entrada que você está fazendo baseado nessa visão aqui, né? Na visão de que houve o bull trap, que é uma indicação muito negativa, e de que nós provavelmente estamos vendo a formação de uma bandeira de baixa aqui. Outro aspecto também é isso aqui, ó, que eu acho que dá para a gente traçar. Eu estou traçando a partir desse topo aqui, mas a gente pega esse fundo de outubro de 2012, esse fundo de novembro de 2012, esses fundos aqui de fevereiro, março de 2013, esse fundo de abril de 2013, e aí o que a gente vê? Ó, um pouco mais de longo prazo assim, olha, eu vejo claramente, primeiro um processo simétrico, né? Mas eu vejo os preços se acumulando por baixo desse processo aqui, que eu acho que a gente vai poder chamar de formação de topo aí daqui a um tempo. Tá? Então, a menos que os preços rompam aí, nos deem um bom fechamento acima de 13,20, se isso acontecer, eles vão buscar os 14,50. Mas a menos que aconteça isso, que eu não acredito que vai acontecer, eu acho que isso aqui vai provar ser uma bandeira e os preços vão sim romper essa reta suporte e rumo a seus próximos objetivos. O primeiro deles é R$10, né? A projeção da bandeira é aqui R$10, onde tem um suporte bem importante. É para lá que nós achamos que o BMF está indo. Rodrigo. O Noix pergunta ENBR3. Ok. ENBR3. Claramente, após ter rompido essa reta de suporte, os preços então nos deram outro evento técnico muito importante, que foi o rompimento desse nível, mas só que esse nível foi rompido e desrompido, né?
mas o rompimento mandou os preços para baixo. Depois nós tivemos um retorno. Difícil, né? Isso aqui, vejam, a gente na verdade está vendo uma acumulação lateral desde 2010. Os preços estão dentro desse processo aqui. Temos que ficar de olho para saber se isso aqui não é o começo da tendência de baixa. Essa queda foi muito violenta. Vamos ver aqui, vamos dar nome aos bois. Essa foi uma queda de 24% em 28 dias, quase 1% ao dia. Isso é uma coisa muito violenta, né? Então, a gente pode estar vendo aqui uma A, B, C e não dá para falar nada, viu? Não, sorry. Eventualmente a gente deve descer um tempo gráfico. Vamos ver se tem uma reta decente aqui para a gente acompanhar. Se esse nível aqui for rompido, provavelmente nós estamos certos, né? Isso foi uma A, B, C e agora os preços vão partir para uma outra perna de baixa, parecida com essa aqui. Então, o rompimento desse processo aqui provavelmente implicaria em uma outra perna parecida com essa aqui, traria os preços para R$ 9,00. 11,49, deixa eu ver uma coisa aqui. Nós estamos aí acompanhando no Terminal Enfoque, o gráfico intraday para no período normal, mas o gráfico de longo prazo continua no After Hours. E no After Hours, quer dizer, que é o pregão que não é pregão, né? Porque as cotações do After Hour não vão nem para o máximo mínimo abertura e fechamento de hoje e muito menos para o máximo mínimo abertura e fechamento de amanhã. Pode se negociar, mas isso não sai no jornal, não aparece, é um negócio meio obscuro. Mas agora o mercado está a 11,49. Quer dizer, o último negócio foi 11,49. Então houve uma queda, né? Porque o fechamento normal, aí a gente vê aqui no intraday de 15 minutos, o fechamento normal foi 11,65. Aqui. Então isso significa que agora no After Hour o mercado caiu para cá. O mercado caiu para cá. Isso aqui começa a ter característica de deriva. Então eu acho que boa chance de a gente estar de fato vendo uma A, B, C e se os preços amanhã vierem abaixo de 11,40, nós estaremos vendo aí a retomada, o início da retomada da tendência de baixa para partirmos para mais uma onda parecida com essa aqui, né? Mas como eu disse, está difícil analisar isso aqui, porque isso aqui é uma grande acumulação, tá complicado. Vamos lá. Rodrigo, próxima pergunta. O Doug pergunta KLBN4. KLBN4, né? Eu pus a 3 aqui, pouquíssima liquidez. KLBN4, vamos lá. Por que a gente está com tão pouco tempo aqui, hein? Isso é um bugzinho que a gente tem aí. Bem, vejam, é importante de a gente ver um gráfico de longo prazo, né? Isso aqui é 1998, ó. Esse fundo é 2009, é o fundo do subprime. Aí a gente tem esse outro fundo aqui em agosto de 2011 e aqui é onde estão os preços agora. Eu vou tentar aqui, tentativamente, traçar uma... Não tem nada aí. Está esfriando por aqui, hein? Bem, isso posto, a gente vê que temos essa retinha de suporte aqui, 2 pontos apenas.
e aí uma queda muito grande depois de um gap, né? Bem, minha gente, eu já tive a oportunidade de falar isso aqui na Quinta Técnica, mas eu vou lembrar para vocês, para quem não sabe também. Ó. Toda vez que você tem um movimento definido e depois o mercado fica se acumulando, você vai ter outro movimento definido, tá? Isso é o princípio da bandeira, por exemplo. A bandeira põe dinheiro na mão, aqui nesse caso, põe dinheiro na mão dos vendidos, né? Esse processo da bandeira, e isso a gente chama de mastro. Esse processo da bandeira é o processo de realização de lucro. Que lucro? Esse lucro aqui do mastro, tá? Então, é exatamente isso que a gente está vendo, né? Aí na Klabin. É exatamente isso que a gente está vendo. O mercado teve uma queda mais acentuada e agora está se acumulando. Eu acho que essa acumulação tem toda a característica de ser uma acumulação de continuação, que deve dar continuidade ao movimento que a precedeu, que é um movimento de baixa. E coaduna direitinho com o mercado vir testar uma vez mais a sua reta suporte, o que deve acontecer aqui entre 8 e 8,50. É isso que eu acho que está acontecendo com o Klabin. E se isso é uma bandeira de baixa, uma flâmula de baixa, então a gente tem que ficar de olho nesse cara aqui. E aí a gente pode usar um intraday de 15 minutos, tá? Então quem está a fim de entrar nesse ativo, quem tem esse ativo, quer achar algum lugar legal para colocar stop, eu sugiro ficar de olho nessa retinha aqui do intraday. Você pode pôr o seu stop abaixo dessa reta. Abaixo dessa reta, com um pouquinho mais de segurança, você põe abaixo desse nível aqui. Pode ser abaixo desse fundo de hoje, ou esse outro fundo, ou o mínimo de hoje, ou desse fundo de ontem. Se você quer mais segurança ainda, você põe o seu stop abaixo desse fundo do dia 10. Agora, para iniciar uma posição, eu acho que se você vê alguma coisa como essa aqui acontecendo, eu acho que já está válido para caramba. Você vende aqui e põe o stop aqui, ó. Porque daí você vai estar colocando o stop acima do segundo evento técnico. Você pode até pôr aqui 11,30, 11,32, ou se não, você livra aqui os 11,45, põe lá 11,51, boa ideia. Tá? Mas acho que é uma ótima posição. Qual é a projeção disso? Aí a gente volta para o diário, né? Eu vou até fazer uma análise aqui usando o método Constop. Quem não conhece, o método Constop está no Terminal Enfoque. A gente pega esse íconezinho aqui, que é o ícone da Constop, que está aqui na barra de ferramentas, é a última da barra de ferramentas. E aí a gente vem aqui e com essa ferramenta a gente marca o stop, quer dizer, o cursor vira, tem um Szinho ali, então a gente marca aqui onde vai colocar o stop, tá? Seria 11,49, não, 11,51, né, que nós tínhamos falado. E aí projeta isso aqui para a reta suporte, que seria por aqui assim, tá? 8,33, vamos projetar para 8,30. Cada vez que você marca stop objetivo, agora eu marquei o objetivo, então aparece aqui o valor, ele estava 8,33, 32, eu boto aqui 8,30 do OK, e daí, o que é interessante, bem, daí abre-se a tela de planejamento, em que a ferramenta me sugere o tamanho da posição, tá? Isso a ferramenta sugere aqui para nós, o tamanho da posição é esse aqui. Cada um vai ter o seu tamanho de posição, que é baseado no perfil. O perfil é baseado no capital e nos parâmetros de risco, tá? Mas o importante é que você dá 2 cliques, stop objetivo, e ele mostra o seu prejuízo máximo, quer dizer, o prejuízo se você for estopado em reais e em reais. Eu estou mudando o capital aqui, por exemplo, botando aqui um exemplo, 245 mil reais, tá? E aí o planejamento aqui, ele está mandando você vender 400 ações. Se você for estopado, você perde 228 reais, e se você ganhar, você vai ganhar
R$ 1.056. R$ 1.056 é 0,43% do seu capital de 245 mil. Né? Imagina, fazer uma operação e você ganhar quase o CDI nessa operação. Né? Não é quase o CDI, né? 50%, 60% do CDI. Isso aqui corresponderia a 0,1%, né? 0,09%, 0,1%. Se você for para 500 ações, aí você ganha 0,54% e perde 0,12% do seu capital. Né? Então é isso. Eu acho que eventualmente a gente vai ter um trade aí para fazer com o Klabin se nós estivermos certos. Eu vou estar de olho nesse ativo também. Né? Então é mais uma maneira, mais uma vez eu estou mostrando para vocês uma estratégia que a gente usa muito aqui na Constop, que é usar, quer dizer, a gente faz análise no gráfico diário, tá? E com a análise feita, aí a gente então, vejam que ficou marcado aqui no gráfico o stop e o objetivo, né? Mas enfim, então a análise é feita no diário, e daí a gente desce para o intraday de 15 minutos para fazer a sintonia fina da nossa entrada. Isso é muito interessante e é muito gratificante também. É um negócio que vale a pena a gente gastar esse tempo aí com o intraday, porque você consegue fazer uma entrada muito melhor do que se você esperasse o diário, né? Por que eu opero no diário e não opero no intraday? Eu tenho uma resposta muito interessante para isso. Eu opero no diário porque eu não gosto de ser escravo de um terminal de cotações, né? Dessa porcaria que é um terminal de cotações. E eu posso falar porcaria de boca cheia porque eu vendo terminais de cotações através do terminal Enfoque, né? Mas eu sei quão viciante é um terminal de cotações e sei quão perturbador do nosso equilíbrio emocional é um terminal de cotações. A gente vende algo que a gente sabe que é viciante. Teve um tempo que eu dizia para os meus amigos que o meu negócio era entretenimento. Sim, porque a gente vende um terminal de cotações que o nosso cliente usa 8 horas por dia. Qual é a empresa que tem um produto que o usuário usa 8 horas por dia? Muito poucas, não é verdade? Então, por isso que eu acho que o nosso negócio é entretenimento, né? Então, eu evito isso, eu não quero ser escravo de um terminal, eu não quero, como trader, eu não quero ter que ficar 8 horas olhando para um terminal. Eu acho que isso não é producente. No meu caso, é lógico que cada um tem o seu perfil, mas no meu caso eu acho que isso não é absolutamente producente, e de maneiras que, então, por isso a gente olha gráficos no diário, tá? Bem, o Rodrigo está me avisando aqui que nós estamos chegando próximos aí do nosso horário regulamentar, mas vamos lá, Rodrigo, vamos ver se a gente faz um jogo rápido aqui, eu consigo responder mais algumas perguntas. Quais são as próximas aí? Tá, do Elias, JHSB3. É JHS B3? É JHS, né? Só um minutinho, estou pegando aqui. Não estou pegando. Eu estou tomando um baile aqui do Terminal Enfoque. Rodrigo, você pode escrever para mim o código, por favor? Posso. JHS? Foi o que foi passado pelo Elias. JHSF, não é?
JHS Passar no chat. B3 não existe, é JHS. Vamos imaginar que a gente está falando de JHS. Então quer analisar outra? Se eu posso, enquanto eu peço pro Elias passar o código correto? Pode ser. Então JHSB não existe, deve ser JHSF3, tá? o IBR3 do dano RJ. Ok, o IBR3, vamos lá. Oi. A Oi apareceu bastante nos noticiários, né? Vendeu ativos e tal. Mas, vejam, nós estamos testando esse nível importantíssimo de suporte, que é 3,50. Os preços estiveram nesse nível em 2002, em 2003, em 2004, em 2005, em 2006. Temos 1, 2, 3, 4, 5 fundos e agora temos o 6º fundo. O mercado testa esse nível depois de ter vindo de uma baixa espetacular de 60% que aconteceu em apenas 172 dias, né? Em 1, 2, 3, 4, 5 meses os preços caíram 60%. Bem, então, o que eles estão fazendo agora nesse nível? Estão se acumulando numa acumulação que tem toda a característica de que vai dar continuidade ao movimento de baixa. Isso aqui tem toda a cara de bandeira de baixa. Eu acho que o nível de 3,50 vai ser rompido e os preços devem cair. Ah, sim, agora, uau. Isso aqui é 2008, né? Isso aqui é o fundo do subprime. Nós já estamos bem abaixo do fundo do subprime, né? E aqui nós estamos num fundo que Oi teve em 2001. Esse fundo está a 2,60, 2,70. Então, eu acho que esse nível sendo rompido, eu acho que a gente pode ter uma outra baixa mais importante. E, na verdade, a gente tem algumas projeções aqui. A gente pode projetar essa perna para baixo e essa perna para baixo nos dá exatamente lá, por ali, 2,50. Mas de qualquer maneira, eu acho que nós vamos ter mais baixa, não acho uma boa comprar Oi, tá? E, Rodrigo, qual era a pergunta? Então é JHS... o último do Elias, JHSF3. Isso, tá. Ok. JHS está aqui. Nós temos os preços nos dizendo claramente que essa tendência foi revertida. Com a tendência revertida a gente traça a Fibonacci. Fibonacci, primeiro número Fibonacci vem daqui a 3,70, 3,80, que é para onde eu acho que os preços estão indo. Agora tivemos uma alta. Ok, vamos analisar essa alta que temos agora. Podemos pegar aqui essa amplitude e constatar que nós tivemos aqui uma outra amplitude igual a essa e outra amplitude igual a essa. Traçamos uma reta aqui. Se tivesse vendido nessa ação, eu acho que já teria sido estopado. Aliás, nós estávamos vendidos e fomos de fato estopados. Os preços podem muito bem, porque isso não tem característica de que está acumulando numa bandeira. Então eu acho que pode ser que a gente esteja vendo uma reversão deste movimento de baixa. Se esse movimento de baixa for revertido, vejam, nós chegamos até o primeiro número Fibonacci, mas podemos chegar até o terceiro número Fibonacci. O segundo seria 5,80, 50% de retração dessa baixa, né? Então, é isso que a gente tem que administrar, né? Se alguém está comprado, eu acho que o stop abaixo dessa pequena bandeira aqui estaria bem colocado, né? O stop eu colocaria ele
aí abaixo de 5,10, se você está comprado. E se está comprado é ficar de olho, talvez apertar stop quando os preços chegarem nessa reta, né? Porque no médio e longo prazo nós estamos baixistas nisso aqui, achamos que ele deve cair aí provavelmente para 3,60, né? Esse processo de baixa deve trazê-lo até os 3,60 pelo menos, que é o primeiro número Fibonacci. Então é isso, minha gente. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vejo vocês na semana que vem. Um bom fim de semana e até lá. Boa noite.